Língua dos anjos, alguém tem capacidade de falar? Eu te digo que não. No capítulo 13 de 1 Coríntios, verso de número 1, tem um texto muito mal entendido por muitos. Lá Paulo diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada seria. Perceba a expressão que Paulo usa. Ainda que eu falasse. Paulo ele não afirma que fala a língua de anjos, mas tem muitos cristãos por aí falando que essas línguas estranhas, que o Espírito Santo traz uma capacidade sobrenatural para falar, seria a língua dos anjos. Isso é um erro grotesco. A Bíblia não ensina em texto algum que alguém pode falar língua dos anjos. Bom, o que acontece nessa capacitação do Espírito Santo em a pessoa falar outras línguas tem a sua primeira evidência em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E o que acontece ali em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2? Na descida do Espírito Santo com poder sobre os 120 que estavam no cenáculo, ele trouxe uma capacidade extraordinária desses homens que estavam reunidos ali falarem outras línguas. Mas que tipo de língua seria essa que eles falaram? Uma língua sobrenatural? Uma língua de anjos? Não. O próprio texto aponta para que tipo de língua que eles falaram naquele dia. Diz o texto, dentro do seu contexto, que eles festejavam a festa do Pentecoste, que seria a festa das primícias. E Pentecoste quer dizer 50 dias depois da Páscoa. Eles estavam festejando essa festa, e essa festa era muito conhecida pelas cidades vizinhas e países vizinhos de Jerusalém. E diz o texto que naquele dia tinha cerca de quase 16 nações vizinhas que estavam visitando Jerusalém. E quando eles viram aquele evento extraordinário das pessoas começarem a falar em outra língua, eles correram para o cenáculo. E quando eles chegaram no cenáculo, eles começaram a dizer: como pode esses hebreus, judeus, falar na língua em que somos nascidos? Então o que aconteceu naquele dia foi o seguinte: o Espírito Santo usou os judeus para falar no idioma de pessoas estrangeiras que estavam ali. É como se tivesse uma reunião aqui de cristãos e aparecesse alguns americanos e Deus usasse um de nós para pregar em inglês para eles. Porém, eu nunca estudei inglês e nunca aprendi inglês. E o nome que nós damos para esse evento que aconteceu em Atos 2 chama-se glossolálila. E o que seria glossolálila? Você falar em outro idioma sem nunca ter aprendido. É isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eles falaram em uma língua que eles nunca estudaram para aprender e nem sabiam como falar. Mas o Espírito Santo fez eles falarem pregando as grandezas de Deus. Ou seja, a língua é estranha para quem fala, mas se tem alguém ali da etnia que conhece, para aquela pessoa não é estranha. Por isso que nós chamamos de língua estranha. É estranho para mim que falo e não entendo. Mas se tem alguém ali que entende daquela etnia, ele vai entender tranquilamente. Espero que você tenha entendido que ninguém fala a língua dos anjos e tenha entendido que a língua que nós falamos no meio pentecostal são línguas